Aí, Renato, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus e você. Tudo bem também, tudo tranquilo. Iniciar uma segunda-feira boa dessa aí. Na verdade, a segunda já iniciou desde de manhã, né? Mas aí Não, já estamos terminando. Oi, filha. Papai tá na live aqui. Quer o a quê? galera tá chegando, o André, Tem uma pessoa pedindo para eu Matheus contar a Grande, história aqui. O que tá eu pedindo faço, para João? contar a história, e aí? O que eu faço? E aí eu acho que ela tem prioridade nesse sentido. A próxima live que eu vou fazer eu e ela. Ela vai contar uma história. Vai contar uma história? Que história você vai contar, lindona? Ela tá perguntando que história que você vai contar. Ou melhor, qual é a sua Vai? história preferida aí do papai? Qual é a Qual que é a história que o sua papai história conta? preferida? Hã? Do contatória. Aqui ela veio pedir exatamente isso, ó. Massa. Tem tudo a ver com nossa live hoje. Tem Marcelo tudo a chegando aí, ver. ó. Ô É, Marcelão, pai dos três, Ave Maria. conta, meu bem. Privilégio esse, Nada. galera. Aqui, cara, assim, pode parecer que é forçado, mas é muito natural, sabe? As meninas pedirem para contar a história na hora de dormir. Então, quando tem o aplicativo disponível, né? Às vezes ajuda bastante. É. Não, Provavelmente ela ajuda tá mesmo. vindo te mostrar que ela escolheu a história dela. Tô curioso pra saber. Ele disse que tá curioso para saber. Eu gosto da descoberta do gato José. Ixi, ele contou qual que ele gosta. Vamos ver se bate com a sua. Escolhe a sua. Papai na jogada, Jocelana aí também. Jocelana entrando na área. Beleza. Descoberta Galera, do enquanto gato isso, vai José. chamando, mandando um aviãozinho aí, curtidas. Que hoje o papo é sobre Ó, história. coincidiu, João. É a que ela ia escolher. Só que ela escolheu outra. Pronto. Ah. Boa noite, meu amor. Dorme com Deus. E aí, Renatão, nós estamos aqui iniciando a terceira temporada do Bora Pai Convida. Para mim é um Ó, prazer estar com você aí. Você está aí iniciando aí com chave de ouro. E enquanto a galera tá obrigado, cara. chamando aí, o Renato, galera, todo mundo já conhece, né? Não sei se a galera que me segue já segue o Renato, o Contatória, mas provavelmente já, porque algum tempo atrás eu fiz uma indicação, de alguns tempos eu indico alguns aplicativos, né? Porque eu vejo que a tecnologia não é totalmente inimiga. Então, às vezes, eu vou naquela de, vou indicar algum aplicativo bacana que também serve para criança e não se vê logo as telas só como um inimigo. Então, o Contatório é um dos aplicativos que eu indiquei algum tempo lá atrás como um aplicativo apropriado para criança, muito bacana, porque tem essa questão mesmo das histórias, né? Quem que não gosta de história? Eu gosto, você aí como pai também, e a Ô, João, me criançada. permita fazer uma observação. A proposta do Contatória, ela contraria um pouco essa questão da tecnologia. Porque eu sou um cara formado em TI, trabalho com TI, mas o Contatória não tem tanta interação assim da criança com a tela. Porque a proposta é auditiva. É o auditivo, é o áudio. Eu quero que a criança ela imagine o que está acontecendo, imagine os personagens, imagine eles interagindo, o que está acontecendo. Mas quando E eu que falo eu acho que inimigo, isso. porque quando as pessoas olham assim lá o dispositivo, o aparelho, né, condena logo, celular, tablet, e querendo ou não, né, é uma tecnologia que você utiliza através de um dispositivo como esse. E eu acho Sim, que isso que você está exatamente. falando, Renato, eu acho que é o grande barato do Contatória, né, porque ele permite justamente isso que você acabou de falar, a criatividade da criança, né, a imaginação que o João Vicente tem ao ouvir uma história do Contatória é completamente diferente da Mariana, completamente diferente de qualquer outra criança, Sim. né? E eu acabei te E cortando, meu quando filho. você oferece o audiovisual, a história é a mesma, né? Quando o personagem corre para um lado, ele correu para o mesmo lado. Agora, se eu falo assim, Malu correu muito, eles vão ficar pensando, para onde que ela estiver correndo na cabecinha deles, ela vai correr. Então, Exato. isso dá na verdade, são várias histórias numa só, quando você conta assim, né? Exatamente. São E eu milhares. quis. Mari, tem gente aí de Valente chegando, Brasil inteiro. Mari, um grande abraço. E Renato, entrou um amigo aqui agora também, João. O Dr. Dani Salles, um promotor excelente aqui em Goiás e que tem uma filha. E Abraão. ele fez um prefácio de um livro dele, de uma história dele contando história para a filha dele. Cara, eu
juro pra você que me deu um cisco em cada olho, assim, na hora que eu li. E ele me mostrou, a gente se encontrou no mercado aqui, ele me mostrou. E eu já falei pra ele, já mandei pro Marcelo, nosso músico preferido também, porque ele também tem uma Liz. E, cara, e pai de menina, né? Ainda tem isso. Você não tem esse privilégio, não, né? Não, não tenho não. Não, mas dá vontade até de ter uma menina só para poder ficar lá no videoclipe, só para poder participar do videoclipe lá do Marcelo, tá aí, o Você Marcelão. podia ter pegado uma menina emprestada, a filha de algum amigo, Poderia, assim. mas aí o Você povo perdeu a revelou que era chance. fake, velho. Eu podia dizer, me empresta. Olha que eu tenho duas afilhadas, né? Afilhadas que pode até Aí, contar, né? Porque afilhada é como olha se fosse aí. filha, duas afilhadas, Perdeu a a chance. Elisa e a Isabelle, perdi a chance de participar do clipe do Marcelo com as afilhadas dizendo que é filha, né? Mas, Marcelo, como eu estava falando, é muito bacana estar contigo hoje aqui para a gente falar, para a gente bater um papo. Eu acho que às vezes você deve estar com o saco cheio de falar do contatório, mas a gente vai abranger para mais perguntas De relacionadas forma a alguma, João. De forma alguma, cara. Eu acho uma delícia falar, porque eu fiz um projeto que eu não cobro nada por ele, porque eu faço questão de que isso vá para todo mundo, que as pessoas possam sensacional. contar a história e que possam também, porque o filho é assim, ele escuta uma história hoje, amanhã ele quer o quê? Uma história. Uma E história. isso vai induzir você a estar perto dele e também contar as suas próprias histórias. Então, E é bacana. é conectar, sabe? Pai com É filho, eu acho exatamente o que eu bacana ia falar. isso. Acho que você até utiliza isso nas suas falas, na apresentação do aplicativo e algumas entrevistas suas, que é justamente isso, né? O contar a história é uma forma de você conectar com a criança, né? Por mais que Exatamente. você não tenha lá toda a desenvoltura das falas do Renato para poder fazer os personagens, até lendo um outro livro de história, querendo ou não, ao você contar uma história para uma criança, ela ali está atenta, ela está ali. Eu, quando conto história para João Vicente, e aí ele para no meio da história e pergunta: mas o que é isso? O que significa isso? E a gente vai, para, explica e não sei o quê. E assim, ele já começa a falar: ah, pai, mas eu acho que deveria Até ser assim. quebra. Até quebra um pouco a história, mas assim, é aquela questão da curiosidade, é o momento, inclusive, Sim, de você estabelecer uma conversa, isso é muito bacana. sim. Eu falo que eu gosto de falar sempre que a história é uma via de mão dupla. Sim, Não só pelo que a criança está te perguntando coisas que de repente você fala assim, por que ele está curioso demais sobre isso? Pode te despertar alguma coisa. Como também, se você começa a contar a história para ele várias vezes, pode chegar um momento em que você pede para ele te contar uma história. E com as histórias que a criança te conta, você vai descobrir coisas que podem estar acontecendo e você não está vendo com os olhos. perfeito, perfeito. Inclusive, acho que é uma das táticas, né? Uma das, não sei se não, acho que a palavra certa não é essa tática, mas uma das coisas que a psicologia infantil trata é justamente isso, às vezes através de histórias, de desenhos, né? Mas assim, Sim. o universo dela, o mundo da imaginação dela trazendo ali para a história que ela conta. Renato, você é formado em ciência da computação. Teve alguma relação sua com a sua formação e a criação do aplicativo? Sem ir Nada. para aquela questão óbvia que a gente fala assim, o cara é formado em TI, então é claro que ele criou um aplicativo. Como é que Pois foi? é, eu criei o aplicativo, mas eu não desenvolvi ele. Eu não, eu- a gente que, na verdade, lá no começo tinha duas pessoas que estavam comigo, a gente pagou um programador para fazer, porque não é minha praia. Eu trabalho com infraestrutura, trabalho com CPD, não tem nada de programação na minha vida, não O povo tem a consigo. mania de achar assim, a tecnologia da informação abrange tudo, né? E tem as É, ramificações. Eu sei bem o que é isso, porque tem. a gente tem isso em comum. Na verdade, minha formação é informática, eu sou graduado em Ah, informática, mas eu enveredei para essa questão aí de desenvolvimento, mas desenvolvimento de linguagem, web, e eu gosto eu muito podia mais ter de estar. desenvolvido contatória para mim, então, se eu soubesse disso, Eu olha ainda não, só. eu ainda não tenho, por exemplo, essa habilidade de desenvolver aplicativos, né? Pretendo aí colocar Aham. isso como plano no futuro, porque assim, eu estou num lugar bastante confortável, que é a docência, porque apesar da minha formação ser Uhum. de TI, eu gosto de estar em sala de aula. E aí Já tive esse problema também. eu exerço muito mais com relação ao cargo que hoje eu ocupo na prefeitura, né? É. Como servidor, concursado, enfim. Renatão, como é que surgiu o Contatória? Conta aí pra gente, pra galera aí que não conhece você, ou quem tá Tá. aí chegando O agora. Contatória, o Contatória surgiu da melhor maneira possível. Eu como pai interessado no futuro da minha filha, óbvio, eu começo a pensar que uma pessoa que gosta de ler e que sabe ler e que se interessa pela leitura, ela pode ter uma possibilidade de mais portas abertas lá no futuro dela.
Eu parti desse princípio. Então eu sempre pensei, eu gosto de ler, eu aprendi a ler cedo, assim, a gostar de ler. Então eu quero direcionar minha filha para que ela também goste, para dar essa oportunidade para ela. Depois, se ela decidir que não quer ler, tudo bem. Então, como é que eu poderia fazer isso? Lendo. Então, eu comecei da maneira mais tradicional, comprei um livro. Só que quando você compra um livro e vai ler para seu filho dormir, porque eu achei que aquele era um momento bacana de fazer, além da leitura durante o dia, tudo que às vezes ela está com foco em outras coisas. Mas se você vai contar na hora que ela vai dormir, ela está prestando atenção basicamente naquilo. Inclusive, ela dorme às vezes é por isso. Então, eu pegava o livro e tinha que ligar a luz, né? E quando você liga a luz com uma criança aqui do seu lado com o livro, ela pula para o seu lado aqui e fica assim, olhando para o livro. Ou seja, não dá para dormir. Então eu pensei, bom, se eu apagar a luz eu não consigo ler, né? Aí eu comecei, falei, cara, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. E comecei, como você disse, aleatório, não tem esse negócio de técnica, de nada. Eu comecei a falar um cachorro, um gato, comecei a, sabe, uma relação mais besta, sem nada, história que eu vi na rua, um cachorro atravessando a rua, e inventei isso. E aí, eu percebi que ela estava gostando, ficou bacana. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou criar alguns personagens, porque logo a gente descobriu que a nossa outra filha ia nascer, a Marília. Então eu falei, opa, eu vou pegar uma menina e vou colocar ela como personagem principal das minhas histórias. E coloquei o nome dela de Marília no começo. Hoje ela é a Malu. Porque eu queria que a Camila já acostumasse com o nome dela, sabe? E aí ela começou a gostar tanto disso que o dia que eu não contava, ela pedia. Contatória, papai, contatória. Aí eu falei, bom, eu já tenho um nome de alguma coisa. E aí eu coloquei um cachorro, um gato, que eu já tinha. Aí o menino eu coloquei, eu falei, agora eu vou colocar uma estrutura familiar. Coloquei um irmão, coloquei o pai, a mãe, o vô e a avó. E aí... depois ela pediu uma girafa, eu pus uma girafa, né, para um animal bem... A girafa, eu acho que ela vai mesmo envereda mesmo para essa questão da imaginação, né? A girafa na história. Sim, e assim, eu consegui fazer com que a girafa passasse a ser um animal comum, e não mais aquela aberração de falar, nossa, tem uma girafa em casa? Então, assim, ela entrou na história. E foi ficando, cara. Ela pedia e eu comecei a contar e eu vi que ela gostava e pedia mais. Só que a gente tem limite, né? Inclusive eu tenho limite eu me canso também. Então tinha dia que ela pedia para eu contar uma história, cara, eu não dava conta, eu estava morto. E aí um dia eu resolvi gravar uma história. Nessa gravação, normal, no celular, aplicativo de gravar, gravei. No dia seguinte, eu quis fazer um teste. Eu falei, filha, hoje quem vai contar é o telefone que vai contar uma história pra gente. No começo, é lógico que ela percebeu, uai, papai, essa não é a história que você contou ontem? Filha, vamos ouvir? Vamos. Aí nós dois dormimos, ouvindo aquela história. Eu falei, cara, eu tenho um negócio aqui, eu posso ajudar as pessoas. Eu posso me ajudar e ajudar as pessoas. E aí eu comecei a criar, aí me desenvolvi. Aí vamos criando história. E fui gravando. Tem história que você escuta tanta coisa errada assim, a gente bocejando, assim, na gravação, né? Mas aí eu comecei a colocar essas histórias e eu vi que estava facilitando a minha vida. Daí eu percebi que eu podia ajudar mais pais e mães em fazer essa conexão e chegar perto dos filhos, mas que também pudesse ajudar eles, porque tem hora que o cara não tem a criatividade, tem hora que o cara não tá bom, não tá no dia. Então eu penso, bom, se o filho começa a gostar das minhas histórias, dos meus personagens, é uma mão na roda. Por isso que eu brinco com as pessoas, ensina ele a gostar, depois você deixa que eu conto o resto. E não importa que eu só tenho 14 histórias no aplicativo, gratuitas lá não. Se tivesse uma, ele pedia ela 1000 vezes. Não, e criança tem essa de repetir. E tem criança tem isso de repetir, porque às vezes, por exemplo, mesmo no contatória, eu quero ouvir de novo essa. Então, assim, porque a criança, o aprendizado dela é também por repetição. Então, assim, e quando ela gosta de algo, João. Exatamente, porque ela já sabe o que vai acontecer naquele. Exato. Quando ela tá ela sabe onde que ela tá pisando, ela sabe o que vai acontecer. E muitos deles começam a imitar as falas que eu vou falar. As minhas filhas fazem isso. Então, assim, ela tá segura, tá tranquila. Então, fica mais fácil ainda. Renato, são 12 personagens. Você tem algum preferido? Algum que você fala 10 personagens. São 10?
São 10. Depois tem alguns outros que aparecem algumas vezes assim, mas os que são fixos mesmo são 10. Que são a Malu e o Tetel, são os irmãos, o papai e a mamãe, Papai, o vovô e a vovó, o gato José e o Dodô, a farofa e a casquinha. São a turminha de 10 aí. Eu não tenho um preferido não, cara. Eu acho bacana, eu vejo cada um. Eu gosto quando a criança fala que gosta mais de um ou de outro, sabe? Eu tenho assim, se eu tivesse que escolher uma predileção, eu gosto mais das relações da Malu com o papai, sabe? Porque eu acho a voz do papai mais fácil de fazer. Então Ah, é o ela Renato facilita fazendo um pouco. Renato. Ó, o Será Jocelyn que ele tá chama falando. Renato? É, pois é. Por isso que é papai o nome do personagem. Papai. O Jocelyn tá falando aqui, ó. Muito bom, nas nossas histórias troca os nomes dos lugares e personagens por nomes muito parecidos do convívio deles. Eles desconfiam que conhecem os personagens. E aí, É. você estava falando de uma coisa de fazer as falas. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, é uma desconfiança que eu tenho e talvez seja uma percepção também sua. Quem que você acha que conta mais história, pai ou mãe? Cara, eu vi uma live até essa semana passada de uma escritora conversando com uma outra mulher também, que eu não me lembro qual que era a formação dela. Eles falavam o seguinte, que normalmente quem conta mais, estatísticas delas, e eu não tenho tanto parâmetro para contestar nem para testar. Diz que quem conta mais são as mães. Mas que quando o pai conta, que tem um efeito mais forte, porque a A criança fala, sonoplastia. cara, A meu gente tem pai essa questão contou da aqui. sonoplastia, essa desconfiança minha, porque assim, por mais que a gente não saiba quem conta mais ou quem conta, e isso também, para mim, eu acho que menos importa se é o pai ou a mãe que conta mais história. O importante é você contar a história para a criança, seja na hora de Exatamente. ensinar, seja na hora de você fazer uma contação de histórias. É claro que a gente tem excelentes mães de contadoras de histórias, né? Até pelo Sim. Instagram mesmo a gente tem várias contas bacanas. Mas quando o pai conta a história, você vê que parece que vem aí, liga ali o botão da sonoplastia. Também não estou dizendo que é geral isso, né? Às vezes tem um que falou Aham. assim: ah, João, eu conto história para os meus filhos, mas não com aquela empolgação da história, não estando na história. Ô, E isso eu João, uma falo. coisa que me ajudou, cara, a querer criar o contatório é porque, lógico, antes de criar alguma coisa, você vai ver se tem alguma coisa pronta, né? Sim. Então eu fiz o quê? Eu fui baixar um monte de aplicativos. Cara, e tinha uns que davam sono por ser uma coisa extremamente, assim, linear. Linear, sem graça Como se mesmo. estivesse O lendo cara assim, ó. sei lá, um texto, um livro, O sem. cara, ele falava assim: num castelo havia 12 princesas. As 12 princesas tinham 12 camas. Cara, já me deu sono. Eu falei, bicho, não dá. E aí, você escutava todas as histórias que eles tinham, eram a mesma nuance, a mesma pegada. Eu falei, cara, não dá, porque assim, a criança gosta quando você dá aquela mudada, de repente vem um papai com a voz totalmente diferente. Ah, minha filha, por que você está fazendo isso? Aí a filha já fala, não, papai, porque eu gosto. Sabe, isso ajuda a criança a se interessar também pelo que está acontecendo. Dá uma quebrada, né? Quando eu falei dessa entonação mesmo dos pais, porque eu lembro assim, eu não tenho recordação de minha mãe contando história para mim. Não quer dizer que ela tenha sido péssima mãe, não. É porque não era a aptidão dela, não era a habilidade Claro, dela. Meu pai sem contava mais julgamentos. história. Meu pai contava mais história e meu pai, tinha um senso de humor incrível. Então, assim, as histórias dele sempre eram, sabe, piadas e contavam histórias. Sabe que história de que a gente chama de história de pescador? Às vezes até história que ele dizia que ele tinha participado. Eu falei assim, pô, não foi bem isso, não. O E ruim às é isso, né? vezes eram histórias repetidas. Aí, por exemplo, almoço de família, aí sentava, ó, lá vem ele com aquela mesma história. Ou então, quando a gente mesmo para dormir mesmo contava história. Quem contava mais história para você, seu pai ou sua mãe? Hoje eu não lembro, cara. Eu juro por Deus, eu não lembro dessa contação. E, assim, o meu pai, ele faleceu, eu tinha 15 anos. Então, assim, parece que na minha cabeça eu busco bons momentos, eu busco lembrar de coisas dele, mas eu até brinco, eu falo muito com as meninas hoje em dia. Eu falo, filhas, quando vocês estiverem adultas, vocês não vão lembrar do que está acontecendo hoje. E elas ficam assim, como, papai? Como eu não vou lembrar? É um negócio tão legal que está acontecendo. Eu falo, filha, você não vai lembrar. Por isso que o papai às vezes anota as coisas para contar para você lá na frente. Por isso que a gente filma, que a gente fotografa. Então, assim, eu não tenho essa lembrança, não consigo arremeter e falar assim, nossa, eu lembro da minha mãe contando.
A minha mãe era professora, mas o meu pai era um cara também descolado, era um cara que gostava de brincadeira, de fazer um monte de brincadeira. Então, assim, eu não acho que eu nunca nem parei para perguntar. Ela até estava aqui na live. Se a senhora tiver aí, mãe, ajuda, por favor. O Dani tá falando aí que a Ó, gente lembram lembra. sim, é um É que eles aspecto. vão lembrar, né? Pois é, esse subconsciente eu tô gostando tanto dele, cara. Eu tô estudando tanto esse subconsciente, ele é maravilhoso mesmo. Que massa. Vem cá, Renato, deixa eu te dizer uma coisa. O que que difere o contatória das histórias tradicionais? Porque a gente sempre foi habituado com aquelas histórias que sempre tem uma bruxa que é má, que sempre tem uma princesa que é boa, que sempre tem uma princesa em perigo. É assim, eu já sei um pouco a resposta por conta do que eu já Tá, ouvi das histórias do contatória, mas assim, sobre a sua perspectiva, tá. né? Por que que você não enveredou para esse caminho? Não, foi tranquilo, porque assim, eu até esqueci de te contar quando eu fui falar na criação do contatório, porque quando eu tinha duas opções, que era aquela de ler, e aí a criança estava ligada lá assim, e estava atrapalhando ela dormir. Aí eu falei, bom, então eu preciso contar a história sem ler. E eu comecei a contar quais histórias? As histórias tradicionais, essas que eu conhecia. O problema é que eu contava com uma intensidade um pouco grande. Então o lobo mau, ele era mau. Ele era mal, mas mal mesmo. Então, cara, aí você tá contando a história, de repente a criança que era pra estar dormindo tá lá assim, ó, Assustada. assustada. Aí eu falo, cara, eu tô fazendo tudo errado. E todas as histórias tradicionais que a gente conhece, que eu conhecia, todas elas começavam uma historinha e depois ela ia ficar toda ruim, toda ruim. Mas depois, lá no finalzinho, ficar tudo bem, feliz para sempre. Ou seja, a hora que eu preciso que a criança vá se acalmando, eu estou botando ela com medo, porque está acontecendo alguma coisa ruim. Então, depois que elas ficaram maiores, que a gente foi assistir os desenhos, tudo, os filmes, eu expliquei que normalmente acontecia esse clímax. Né? Vai dar tudo errado para depois dar certo. Mas no momento que eu ia colocar uma criança de 2, 3 anos para dormir, não dá. O lobo mau, ele assustava. Eu até uma vez numa palestra eu coloco a imagem de um lobinho tão bonitinho, sabe? E eu falo assim, você pensa que esse lobo que era o lobo mau? Aí eu boto um lobo horrível, falo assim, era esse lobo que eu contava. Aí não tem lógica, a criança assusta. Então, Assusta. eu acho que esse problema do medo que a criança fica, eu achei ruim. Isso estava despertando uma coisa ruim. Nas histórias do contatória, eu coloco situações da família, um passeio no parque. Só que eu conto um passeio no parque com detalhes, com pequenas interações, que vai 8, 10, 12 minutos. É o tempo da criança dormir, geralmente. Perfeito, essa sua, né, essa lógica de justamente pegar, aproveitar o momento que ela ainda está acordada e ter a parte boa ainda, né? Ou melhor, ter a Sim, parte boa da história, porque a história realmente, no sentido de você usar a imaginação da criança, não faz nenhum sentido ela dormir com aquilo que ficou na cabeça de que a princesa ainda está em apuros, que o lobo mau ainda vai aparecer para é. soprar as casinhas lá dos três porquinhos. Você já Olha recebeu isso algum tipo. aí. Ó, e o Niltinho aí, o Niltinho vai estar também nessa terceira temporada, né? O Niltinho, o Sério? Igor, e eu vou encerrar com o Esdras. Aí são caras aí que com certeza Só teremos fera, hein, bicho? novidade aí para agosto, e aí eu não vou contar porque ainda não pode contar, mas em agosto, galera, a galera que está seguindo a gente aí, que está participando do Bora Pai Convida, esses caras aí dessa terceira temporada vão estar aí, estão organizando algo muito bacana para agosto. Então, Olha lá só. mais perto a gente vai falar. O Niltinho, eu É, gosto que a gente compartilha o mesmo corte de cabelo, né, Niltinho? Estamos juntos. Nilton, o cara que só falta, né, popular todo mundo. Na verdade, acho que é o pai que eu conheço. Não, tem mais pai. Eu tenho um pai que conheço que tem 5 filhos. Nilton tem 4. Só 4. Só Que 4. absurdo. Só 4 em isolamento social. Não é aglomeração, né, Nilton? Coitado do Niltinho. Renato, me diz uma coisa. Você recebeu alguma crítica negativa com contatória? Já teve algum, sei lá, algum hater, alguma coisa assim que chegou e falou mal? Cara, teve um agora recente que eu confesso que eu tive que digerir bastante. O cara falando que eu tava contando história de terror, que teve que levar os filhos no psicólogo. Aí eu falei, cara, meu Deus do céu, o que esse cara tá ouvindo? Não tem lógica. Aí, assim, quando acontece isso, e são pouquíssimas vezes, graças a Deus, a maioria dos feedbacks lá na loja da, principalmente do Android, é onde mais tem feedback.
e a pessoa manda muita coisa boa para mim, cara. Muito comentário bom. Tem avós que mandam um e-mail para mim dizendo que legal, cara, que bom, tá me ajudando muito, eu fico com meu neto. E isso me é um baita do combustível, mas tem o cara que, como eu te falei, esse cara falou que tinha que levar, que levou os filhos pro psicólogo porque as minhas histórias eram de terror. Eu juro que eu refleti, eu falei, cara, será mesmo que tem algum momento que tem um clima, tem um suspense, mas terror não. E aí eu sento, respiro e falo, cara, vamos lá, vou escrever. Cara, será que você ouviu mesmo? Me conta especificamente o que aconteceu, que você não gostou, que parte que foi essa que você sentiu, que foi aterrorizante. Tipo, vamos conversar, eu quero te ouvir, eu quero ouvir sua resposta, porque se eu estou fazendo errado, eu quero corrigir. Aí desapareceu, apagou o comentário lá da loja. Ou seja, Ele só tinha o objetivo de criar o comentário negativo, que muitas vezes não tem nenhum fundamento, né? A gente acha muito por isso. A gente acha comentário, esses pais aí no Instagram estão querendo aparecer, estão achando que fazer a obrigação deles é algo para poder ficar num pedestal, algo para... Nada disso. Então, esses tipos de comentários sempre vão acontecer, Renato. Eu acho que o mais bacana é a gente estar tranquilo com a nossa consciência, com o nosso papel, né? E principalmente com o objetivo. Quando você traz o contatório, traz muito com o intuito de ajudar mesmo, de compartilhar, um aplicativo que é gratuito e que, de fato, ele traz uma coisa bem positiva no sentido de você fazer com que as crianças, ao ouvir elas trabalhem a questão da imaginação, a ludicidade. Então, assim, quando eu vejo comentários assim, independente de ser no contatório ou em algum dos nossos perfis aí de papais que estão tentando de alguma forma trazer um pouco da sua história com seus filhos em casa, né, de maneira que possa compartilhar, porque a experiência de um pode servir para o outro com esse intuito. Quando eu vejo algum comentário negativo, aí é bem por aí que você fez essa reflexão, né? Tipo, quando você vai procurar saber, não tem fundamento. Você ali só está no sentido de que vou jogar pedra sem fundamento algum. Né? E realmente não tem. Falando nessa questão aí você falou de uma questão de enredo, né? Não tem enredo de assustar. Quando você monta uma história, quando você pensa em montar uma história, né? Você se preocupa com essa questão do politicamente correto, dos temas que acontecem aí pela sociedade, coisas que estão sendo discutidas, você traz para o universo da história, ou você fala, não, João, eu não penso nisso, na verdade, eu não tenho pretensão, não me toco, eu deixo a imaginação fluir. Isso tem dois momentos, tá? Eu diria que até agora, o que eu criei, que está lá no contatório, eu não me preocupei com nada disso. Com nada disso. O que tinha um princípiozinho muito básico e simples é o seguinte, que eu gostaria que os meus personagens fizessem sempre as coisas certas. Tá? Às vezes quem dá alguma coisa, faz alguma coisa errada, é um dos animais, alguma coisa, mas eu tento fazer com que os personagens ajam de forma bacana. Mas hoje em dia eu acho que não existe ninguém que consiga ser certo para todo mundo. Então, eu desencanei completamente disso. Tá? Hoje em dia, claro que isso incomoda um pouco mais. Por exemplo, a Tatiana Takeda entrou aqui agora há pouco, deu um tchauzinho pra gente aí. Ela é minha prima. Ela trabalha com direito de deficientes. Fala sobre autismo com muita propriedade. E a gente estava conversando outro dia. Eu falei, Tatiana, me ajuda a criar um personagem que tenha o espectro, né? Aspecto autista, não é isso? Espectro autista. Tem um pediatra aí que pode nos falar aí. O pediatra Matheus Mendonça, ele é daqui de Salvador. Também o cara faz lives bacanas aí. Se a Tatiana tiver aí também, ela pode dar uma aula pra gente. Mas então assim, eu pedi para que me desse algum fundamento para que eu colocasse um personagem, porque não quer dizer que eu vou criar um personagem só para isso. Porque hoje falou-se agora recentemente muito sobre negro, sobre discriminação racial, cor de pele. Não é por isso que eu tenho que criar um personagem negro e tomar o lugar do personagem que eu já tenho. Mas nada impede que o meu personagem... transtorno do espectro autista. Obrigado, professor, obrigado. Então, assim, não é por isso que eu tenho que criar um personagem para isso e tomar o lugar do meu para dizer assim, não, eu defendo porque tem agora. Não acho que é por aí. Eu acho que são histórias. Nas histórias você pode interagir com quem você quiser. Você pode colocar mais personagens. Você pode fazer... Tem até uma brincadeira que eu gosto de fazer, João, para contar a história
se eu quero criar uma história para minha filha sem ser uma das histórias que a gente já tem, eu criei esse dado. Você tá estragando a minha brincadeira que eu vou fazer já já com você, viu? Olha lá, só. pai. Eu criei esse dado. É porque você vê que você trouxe um quadrado, eu trouxe um de 12 lados. E aí eu coloquei os personagens e eu coloquei também num outro algumas palavras, algumas emoções, tá vendo? Esse aqui tá bravo, aqui já é medo, feliz, sapato, entendeu? Eu crio nomes e coisas assim de forma que você pode continuar, você pode ir jogando um monte de informações e lá você pode fazer com que outros personagens apareçam, com que situações que trabalham discriminação racial ou pessoas com dificuldades ou com qualquer deficiência que seja. Porque, cara, isso não quer dizer que eu deixo de dodecaedro. Obrigado, professora. O dado de 12 lados. Esse mesmo. Eu custei achar esse nome, viu, para chegar aqui. Então, não quer dizer que eu preciso trocar os personagens para poder defender alguma bandeira. Não é isso, cara. Eu estou contando história, eu posso contar com isso, mas eu posso, fora da história, explicar para o meu filho, para minha filha, que ele tem que tratar as pessoas todas de forma igual. E eu faço porque, isso. Renato, isso é um assunto que é um assunto de família. Assim, eu penso que é rotina. Não é porque, por exemplo, a gente está tendo um movimento que é importante, um movimento, que você vai trazer isso de uma maneira forçada, né, seja para sua rede social, e não ficar parecendo só que você está levantando bandeira por conta de uma onda. Exatamente. Mas eu acho que é um assunto que tem que ser discutido diariamente. Que eu acho que a Camila, por exemplo, ela tem colega que é autista. E aí, ela chega pra mim, a gente contou pra ela, explicou como é que funciona tudo. Cara, ela chega pra mim e fala assim, papai, tô tão feliz hoje eu ajudei a fulana. Ela tava lá e eu fui chegando perto dela, eu consegui ajudar ela, gostei de ajudar ela. Cara, ótimo, ótimo. Isso me alimenta enquanto pai. Pai que ensinou que o certo é tratar todo mundo de forma igual, mesmo que precise, às vezes, de um esforço para chegar nessa pessoa que tem a diferença, entendeu? Agora, não quer dizer que por conta disso eu tenho que trocar todos os personagens todas as vezes que aparece uma bandeira nova que está na moda, em foco, entendeu? Perfeito, Renato. Eu concordo. Eu acho que é nessa pegada mesmo, mas em pensar na questão de você passar valores positivos através das histórias. E é claro que qualquer assunto que tem uma questão de a gente tratar, né, com nossos filhos diante dos valores que a gente está trazendo para ele, não só de religião, de como a gente traz dentro de casa, como deve se comportar lá fora, como você deve respeitar o próximo, independente de qualquer coisa, de política, de religião, de futebol, de cor da pele. Eu acho que isso é um papel nosso como pai, como mãe, e que isso tem que estar presente no dia a dia, né? É claro que se surgir uma oportunidade de alguma história, você vai colocar, porque aí tem uma questão, sei lá, da representatividade, mas eu acho que é nessa pegada que tem que ser mesmo, né? O Contatória está aí para a gente alimentar cada vez mais com histórias bacanas. Uma vez eu estava participando de uma live com o Marcão, o Papai no Controle, e lá outros amigos também foram aparecendo na live, a gente começou, ele pediu para eu começar a contar uma história, eu comecei, e foram aparecendo momentos e a história foi fluindo. E numa dessas, o Adriano Bisker, o pai de 5, você está falando de pai de 4, o pai de 5, ele entrou e falou assim, conta aí de trigêmeas, que ele tem trigêmeas. E eu contei uma historinha com alguma coisa relacionada a trigêmeas, mas foi Afinal, não era rápida, a pessoa surtada no hospício, né? Trigêmeos, não tem nada. E aí, nós ficamos assim, com esse compromisso meio que pendente. Aí, agora recentemente, quando eu voltei a produzir novas histórias, eu coloquei como prioridade escrever a história das trigêmeas. E ela tá pronta, tá lá no Spotify. Ou seja, essa história foi direcionada para uma situação, mas quer dizer que eu estou falando uma história só das trigêmeas? Não. É uma história onde tem a minha família participando de um lugar que eles já conhecem, de repente eles veem uma menina e passam por através de um contexto que está à sua volta. Eu crio um contexto e eu mantenho uma lógica, às vezes até fica parecendo que assim, mas você não falou especificamente das trigêmeas. Não mesmo. Porque senão ia perder o sentido, ia perder a conexão. Então tem que criar uma situação que está lá na casa deles, eles vão para um lugar, aí lá eles veem uma menininha que está com a roupa de tal jeito. Aí de repente ela continua, ela vê a mesma menina com outra roupa, fazendo outra coisa. Ela fala, como é que essa menina trocou de roupa? E aí passa um pouquinho, ela chega lá, tem uma outra pintando um quadro, a mesma. Gente, cara, se tivesse gêmeos, trigêmeos, eu ia botar uma fitinha colorida do Senhor do Bonfim em cada braço.
Ó, aqui tá com azul, para ser tricolor igual a Bahia, né? Aqui é azul, é fulano, a vermelha é de ciclano, branco é Beltrano. Porque Ajuda, né? Tatuagem ajuda. também, né? A tatuagem Faz um xizinho aqui. faz o X. A gente estava falando do Contatória, né, do aplicativo, mas é claro que também deve ter outros livros de histórias na sua casa. Eu vejo muito nas suas falas, né, não só em lives, mas em entrevistas, essa questão do fomento à leitura, a importância da leitura. Você já falou, né, lá no início, a questão da conexão, né, o contar histórias, ele cria uma conexão entre pais e filhos. Quando você vai comprar livros de histórias para a galerinha daí, né, para suas meninas, você tem, sei lá, alguma dica? Como é que você compra livro para criança? Você, por exemplo, você pegou porque eu tenho livros aqui com títulos interessantes, eu estou comprando, estou levando. Como é que é esse Ô, ritual? João, isso é bem complicado, cara. Porque é o seguinte, eu acho que quando, pelo menos assim, tá? Aqui em Goiânia eu ia nas livrarias, eu sempre saí de lá frustrado, porque eu achava que muitos livros que eram, pelo menos lá nas livrarias, estava direcionado para aquela idade que eu estava buscando, parecia não tinha tanta história, sabe? E o que eu gostava muito era de que tivesse um enredo, Uma tivesse aventura. sabe, desenvolvesse alguma coisa. Então, às vezes, não tinha tanto isso. Então, isso me frustrava muito. Eu estou vivendo um momento mágico aqui em casa agora, porque a Camila está aprendendo a ler. Então, isso está sendo fantástico, porque todos os livros que a gente já comprou, ela pega, cara, eu pego ela sozinha lendo. Eu pego ela lendo para a irmã dela, que não sabe ler. Isso, para mim, é a maior colheita que eu posso imaginar na minha vida. E aí, de um tempo para cá, eu fiz uma assinatura de um serviço que tem que entrega mensalmente um livro para cada uma das duas, para cada faixa etária. E aí lá eles têm a curadoria deles. Eu não vou dizer que eles acertam 100% não. Porque assim, só acerta 100% quando eu leio para as meninas, vejo que o livro não era legal, e aí ela fica olhando assim, você percebe que ela não gostou e você fala, que legal, adorei essa história. Ah, papai, gostei também. Porque você fala, cara, eu vou falar para ela que eu não gostei da história, vai ser 10 dias de choro, pelo menos. Então, eu confiava nessa curadoria. Agora de uns 2 meses para cá, eu parei, porque eu quero dar um tempo para a Camila começar a ler os livros, para ver o que ela gosta mais. Marcelo, eu e Marcelo estamos aprontando um negócio aí também, viu? Logo tem novidade na área aí, viu? Essa dupla aí, com certeza vem coisa boa por aí. Essa questão É, Desculpa, Renato. Não, eu tô falando que a gente descobriu uma afinidade, várias afinidades muito bacanas. Eu ensinei o Marcelo a cantar e, e a gente tá. Um dia ele me convidou, vamos fazer alguma coisa junto e a gente está escrevendo umas coisas aí legais, tá ficando muito bacana. A gente está se envolvendo bastante no projeto aí, né, meu Que aluno? massa. E aí a gente está brincando, porque assim, exatamente pensando naquelas deficiências que a gente vê e naquilo que a gente gostaria de ver, sabe? Nós estamos Massa. criando uma coisa aí para ver se a gente brinca nesse mercado aí também. Quem sabe? Quem sabe? Massa, massa, massa. Marcelão e Renata é uma dupla aí que só falta ser dupla sertaneja, né não? E aí vai Não, o tal Rockneja. alquineja. É porque eu só lembro da tal do estilo da botinha que o Marcos te perturba. O estilo Eu, da eu, bota. eu, eu movi um processo contra o Marcão, cara. Moveu um Aquilo é processo contra ele. injúria, calúnia, difamação. Eu tenho 10 processos, um em cada estado. Eu estou rodando o Brasil. Em cada Cuidado, lugar eu estou abrindo processo cuidado que contra vai ele. chegar lá na casa da árvore e ele não vai ver mesmo, e aí pronto. Ele vai chegar, vai mandar todo o endereço, vai dar o E endereço da casa da árvore. E aí você não vai ter. você descobriu qual que é a minha nova história que ficou pronta essa semana. Eu acho que, olha, a gente não conversou nada desse papo e aí você vê como a coisa tá fluindo. Esconde o jogo, né, Marcelo? Eu também acho. Essa questão da compra de livros, Renato, é bem interessante, porque assim, eu gosto de folhear mesmo antes de comprar para saber a questão da história. E como você estava falando do processo de leitura da sua filha, né? João estava naquele processo de reconhecer as letras em bastão, né? Para quem não Sim. a letra em bastão, para quem não tem filho, tá aí falando com a gente, tá seguindo a gente, atendendo ouvindo É nosso a caixa papo. alta.
é a caixa alta, a famosa caixa alta, que é as letras em maiúsculo. Então eu sempre tinha essa preocupação que ó, eu tenho que ver primeiro se os livros ele têm caixa alta, para poder fazer o reconhecimento já das letras e aí depois reconhecer algumas sílabas, enfim. Ele ainda não está lendo não, mas assim, ele está formando, né, a leitura de sílabas, então eu tenho sempre a primeira essa preocupação. Depois eu tenho essa preocupação que você estava colocando aí, do enredo da história. Será que nesse enredo eu posso ter duas interpretações de algum contexto, que esse é um contexto talvez que não está dentro do meu ambiente familiar, não está dentro do que aquilo que eu valorizo? Ou Mas mesmo sempre pode acontecer isso, João. Mesmo que pode, a você gente fale vê assim, várias eu vou polêmicas, escolher. né, de livros infantis, que alguém vai falar assim, ah, mas isso estava dizendo isso, e aí, enfim. Então eu tenho essa preocupação de folhear o livro para quando eu levar para casa não ser assim, totalmente uma surpresa quando eu pegar, porque às vezes não é só você ler o título, né, do livro, né, e levar pela capa bonita, né, aquela questão da capa bonita, mas tem que ver o que é que tem na parte de dentro. E aí teve um livro que eu escolhi muito bacana, que falava de um garotinho que ele queria sempre ter um cachorro. E aí no livro ele mostra logo nas primeiras páginas que ele tentava conversar com o pai sempre estava ocupado, tentava conversar com a mãe estava sempre ocupada. Sempre que ele pedia o cachorro, eles estavam ali desconversando, e o menino resolveu procurar o cachorro sozinho. E aí ele se perde na cidade, né? Começa a chorar, e ele vai procurando o cachorro, se perde na cidade, começa a chorar e é perseguido por uma sombra. E essa sombra era um cachorro de rua, um filhote, que quando ele correu bastante, ele chega na casa dele, né? E o cachorro tá ali latindo para ele. Embora eu achasse, por exemplo, que essa história é muito bacana, porque tem uma aventura, né? E é claro que aí serve pra gente É o falar final para, ó, João feliz. Vicente, não é legal sair de casa sem os pais, sem as mães. Você vê que, na verdade, ele aí se perdeu na cidade. Mas eu percebi que quando eu contava um pouco essa história, ele ficava um pouco amedrontado com a questão do se perder, né? E se perder, mesmo explicando que aquela sombra ali era um cachorrinho que estava procurando um dono e que por isso que ele correu bastante até chegar em casa. Então, mesmo quando a gente tenta, né, buscar livros infantis que tem uma história bacana, que siga alguma regrinha que a gente tenta colocar para dentro do nosso contexto familiar, acaba saindo por esse outro lado que você não esperava, né? Então, assim, eu vejo que quando o João Vicente quer um livro, por exemplo, à noite, ele não quer que conte essa história do menino que estava procurando um cachorro. Apesar de ele ter gostado do final feliz, e aí eu tenho essa Ele já preocupação de... sabe que é um cachorro agora, Ele né? já sabe que é um cachorro, né? Ele já sabe que tem um final feliz e sabe também que é errado, né? Sair de casa, fugir de casa. E tem também esse lado de mostrar também para os pais e mães que estão contando o livro para a criança da falta de atenção com a criança que fez com que ela fosse, na verdade, procurar de maneira independente resolver o problema dela naquele momento. Então, eu acho que essa questão dos livros, da contação de histórias, eu acho que ela serve para um monte de aprendizado, até para a gente mesmo como pai, como mãe, né? No momento que está contando, e eu vou usar a palavra que você usa aí, né? Se conectando, que eu acho muito bacana isso. Pelo menos esse é o contexto que a gente traz aqui em casa. Não, tem muitas histórias que você pode ler e você pode levar um tapa na cara, né? Você tá Sim, lendo, você fala, putz, puxa, isso acontece, né? é, Será que, por exemplo, o fato de você estar vendo ali que ele chamou muito e você estava lá no celular ou lendo o jornal, normalmente as figuras que tem de paternas, né, nos livros de histórias é o pai com o jornal, né, o jornal mesmo em é. papel, ou assistindo a TV. Então, assim, poxa, será que quando, né, ele estava pedindo uma certa atenção e não deu, ele for resolver de maneira independente? Então, assim, tem algumas histórias que fazem você, como pai, refletir e trazer essa reflexão para a criança também, né? João, as minhas meninas gostam muito de desenhar, colorir e desenhar. E quando o desenho, aparece o desenho delas e tem aquela bolinha do rosto com o rabiscadinho embaixo, com o celular na mão, eu entendo, obviamente, que sou eu, com o celular na mão, cara, isso para mim incomoda bastante. Eu costumo diminuir, às vezes, assim, a gente tá errando, aí depois toma uma dessa que você não melhora, dá uma melhorada, depois você acaba voltando para aquele erro. Acho que é uma coisa que eu atribuo que a tecnologia uma certa dependência, um certo vício da gente. Hoje, por exemplo, não tem mais. Eu não tenho hábito de jornal impresso. Esse jornal Não, que você acabou de dizer que tem nos personagens, que está lá o cara lendo jornal. Que aparece só a cabecinha dele, às vezes um olho assim. Que ele nem aparece, nem precisa desenhar o cara. Então, não tem mais isso. Você pega no celular que você está vendo a notícia. A notícia chega para você aqui.
Então, é muito comum que você fique assim, fazendo isso, né? O entretenimento, tudo está na sua mão hoje. Então, é muito fácil que a gente se perca mesmo. Então, mas quando aparece um desenho desse, que eu tô com o celular na mão, cara, eu me sinto mal pra caramba com isso. Massa. Renato, uma última pergunta para a gente partir para a brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu até que poderia, se fosse aqueles programas, né, de apresentador, ia dizer assim, ó, agora você vai experimentar as suas próprias ferramentas. Mas é mais num sentido muito bacana, porque o Renato, galera, ele tem, além de ele ter lá um aplicativo, se você acessar lá o contatória.com.br, ele tem vários links interessantes e ligados ao Contatória, e tem links lá para você trazer material mesmo, imprimir em casa. Esses dados mesmo que eu montei aqui, foi tirando lá do site. Eu vou passar assim rápido para ele não ver alguma coisa de numeração. E aí, já a gente vou fazer uma brincadeira com o Renato, mas antes de partir para essa brincadeira, Renato, qual foi a parte mais difícil desse processo aí do aplicativo? Foi a questão dos enredos, das falas? O que é que foi mais dificultoso para você? Não, João, criar as histórias para mim, graças a Deus, é muito fácil. Assim, eu tenho uma facilidade com Você isso. é muito criativo, Então né? eu aproveito isso, sabe? Eu consegui criar muita coisa com muita facilidade. O que foi difícil para mim no começo? Eu me juntei com outros dois sócios porque tinha um investimento e porque a gente sempre falava em investir em algo, fazer algo, sabe, para o bem das pessoas, juntos. E aí a gente começou, e eu não quis nunca falar assim, não, eu que inventei, então eu que mando, sabe, igual aquele dono da bola. Eu nunca quis fazer isso. Eu quis que nós ficássemos do mesmo jeito, que os três tivéssemos, nós éramos três, os três tivessem o mesmo peso de decisão de qualquer coisa. Só que isso atrasa bastante, porque além de ter diferenças de pensamento, tem também diferença, tem compromissos, cada um tem o seu compromisso fora dali, fora desse projeto. Então, o foco no projeto não era tão grande assim para todo mundo. E aí, cara, foi 1 ano, foi 2 anos, aí você contrata um desenhista para fazer o personagem, demora. Você contrata um programador, não dá certo, demora. Vai outro, demora. E aí, esse processo, arrastando esse tempo todo lá no começo, isso me cansou um bocado, sabe? Chegou a um ponto que eu quase falei, cara, tô cansado disso. Chega, não vai dar certo, não aguento mais isso. Mas aí, graças a Deus, eu não desisti. E tô aqui até hoje. Graças a Deus, né? Porque pra gente também foi muito bacana. É bacana o Contatório, é bacana o aplicativo. Eu acho que todo projeto tem um pouco de dificuldade no início, e a gente só tem que adequar aquilo ali Persistir. e sempre persistir. Eu sempre falo, até eu sou professor de empreendedorismo na universidade, e eu sempre falo para eles também o seguinte, olha, persistência não é a mesma coisa que teimosia. Você vai persistir aquilo que você está acreditando e que realmente, depois que você fez uma pesquisa, você olha aquilo ali sentido, né? tem um sentido, então eu não posso qualquer baquezinho desistir ali daquilo ali. Eu vou persistir naquilo. Não pode ser teimoso, né, com os erros e estar sempre errando e sabendo que o erro está ali. Mas, cara, quando você recebe um feedback de uma pessoa falando que aquilo fez bem para ela, eu estou acessando aqui rapidamente aqui o meu e-mail para mostrar para você o Jean aí, ó. Jean. Pai de dois, grande abraço para você, meu amigo. Pai da hora, Henrique. Enquanto você está acessando aí, tá. Galera que tiver mais alguma pergunta, eu enchendo de perguntas aqui, o Renato. Aí assim, uma avó que mandou um e-mail, cara, para mim, foi tão bacana, cara. E aí quando você fala assim, não, a hora que eu tô querendo desistir, é a hora que eu tenho que ler isso aqui e receber. E parece que, assim, eu acredito em Deus, eu acho que Deus guia as pessoas também para mandarem as coisas para mim. Acho que quando eu tô precisando de ouvir também, sabe? É o Então, famoso dar um tapa assim na cabeça. Olha aí, cara, cara. doido. Sempre chega assim. Aí tem gente que fala que fez assinatura. Essa assinatura é uma coisa que eu particularmente não era muito o que eu queria fazer lá no começo, mas acabou ficando. Bom, eu não vou achar, João, com certeza que tem e-mail demais aqui, eu não vou achar. Não, eu vejo feedbacks positivos. Recentemente você saiu numa listagem da revista Pais e Filhos, né? Falando sobre
o Contatória. E isso é um reflexo, Renato, de tudo que você, da toda a energia que você e seus sócios empregaram no aplicativo, das crenças com relação ao aplicativo, de como isso pode contribuir realmente para conectar pais e filhos, né? Eu acho que contar histórias realmente é um momento único. E é como você falou, apesar de serem 14 histórias, cada criança ela vai imaginando de uma forma diferente, né? A Malu, o vestido da Malu que a criança está imaginando é da cor preferida dela. O gato José, ele é mais gordo, mais magro, é menor, é gigante. A girafa é uma que pode até caber no bolso. Mas, enfim, vai no mundo da imaginação da criançada. Tem um direcionamento, né? Quando eu falo, por exemplo, eu tenho aqui um desenho da girafa, que você vê que ela é grande, e ela, assim, eu gosto de tratar ela como se ela fosse gigante, gigante. Então, assim, sempre que eu falo dela, eu digo, eu não consigo imaginar ela pequena, porque eu sempre falo dela tão Girafa, grande, né? é tão grande, que, assim, tudo que acontece, que precisa de alguém grande, ela tá lá para ajudar. Então, assim, tem um direcionamento dos personagens desenhados, sabe? Mas se a criança não acessa isso, ele não faz nem ideia de quem é a Malu, de como que é a Malu, mas ele constrói uma Malu na cabeça dele. Constrói, como você disse, um gato do jeito que ele quer para se divertir, né? Vamos brincar agora. A brincadeira é o seguinte. Eu tenho 2 dados, que foram dados baixados, inclusive, do seu site, né, do Contatória. E aí são os 12 personagens, na verdade 10, mas com 2 que sempre aparecem nas histórias. E aí é o seguinte, você vai escolher um número de 1 a 6 do primeiro dado, depois eu vou dizer o segundo dado de 1 a 6, e você vai escolher um dos 3 temas que eu tenho aqui, mas aí eu vou falar letra A, B e C. Ou seja, tudo de maneira que você não sabe. E aí você não vai criar uma história, Renato. Você vai criar um enredo, né? Você não precisa contar uma história, né? Até porque a gente não teria tempo para isso. Seria muito interessante se a live toda fosse de contação de história. Mas é aquela coisa do quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, do primeiro dado, de 1 a 6, quem você escolhe? Qual o número? 3. 3? 3? Coincidentemente é Malu aqui, ó, 3, ó. Gente, nós temos uma afinidade, cara. Eu quero lembrar vocês, ó, que o Renato não estava sabendo disso. A galera que assiste minhas lives sabe que normalmente eu faço algumas brincadeiras no final. E aí a Malu foi o primeiro personagem, certo? A Malu, vou deixar aqui separado, olhando para a Malu. Do segundo dado, de 1 a 6. 3 de novo. 3 de novo? Vai no 3, 3. Tetel. Tetel. É o irmão da Malu. Irmão da Malu. A Malu e Tetel. E agora um tema. De A, B ou C? C. C? Bom. Rapaz. Ó, o tema C é o seguinte. É a Malu e o Tetel conhecendo o Renato do Contatória. Como seria o enredo dessa história? Olha que bacana. Alguém aí consegue imaginar o Renato lá desenhado na história junto com a Malu e com o Tetel? Cara, teve gente que até sugeriu que eu colocasse o personagem Renatão agora entrando nas histórias, sabe? Nem que seja um tio, aquele tio, padrinho, aquele cara que aparece assim pra aparecer, sei lá, pra resolver alguma coisa assim. Mas, cara, seria bacana colocar o Renato do Contatória, porque assim, eu posso colocar um personagem que é um cara que conta história para as crianças. E como o Tetel e a Malu gostam muito de histórias, o papai e a mãe delas, parece que eles criaram estão construindo uma casa na árvore, sabe? Então, eles poderiam colocar, para inaugurar essa casa da árvore, chamar o Renato do Contatória, para ir lá contar uma história para eles, para que aquele dia da inauguração da casinha deles seja algo inesquecível, seja algo especial para aquela casinha, porque eles querem daquela casinha que seja um lugar que tenha cultura, que tenha interação, que tenha família, que tenha esse prazer, essa diversão. E nada melhor do que contar uma bela história no dia da inauguração da casinha. Já até anotei aqui, cara. Eu vou escrever isso agora. Não, vai ficar gravado. A galera que perdeu a nossa live vai poder depois acessar através do canal Bora Pai, o canal Bora Pai Oficial lá no YouTube. Vai estar toda a nossa live completa. Isso é até uma dica de brincadeira que pode ser feita em casa, né? De você pegar os dados. Exato. Até aquele outro dado que eu acabei de esquecer o nome, que a professora Aline nos falou de qual seria o dado de 12 lados. Dodecaedro. Eu sou péssimo de lembrar nomes, de gravar nomes, Renato. Ainda mais nomes assim mais complicados. Massa. Esse aqui. Esse aí, que tem as palavras e os personagens. E aí, ó, só mais um não pode ser o que você já escolheu, né? Nem o 3 do primeiro dado, nem o 3 do segundo.
porque aí depois eu vou deixar a palavra final para você. A gente tem mais 5 minutinhos aí. Então coloca É 1A. um A. Vamos lá. Um é o papai. Ai, que legal! E a farofa. O papai é a Ei, essa farofa. farofa. No meu Ok. caso, eu poderia ser a própria farofa de tão alto que eu sou. E o A, né? Aham. Isolamento social. Seria uma Isolamento história social. tendo o papai e a farofa no isolamento social. Tá, eles estão dentro de casa porque não estão podendo sair por conta disso. Eu até criei uma história sobre quando começou a questão da pandemia. E aí o papai, ele também quer saber como é que está o mundo lá fora. E eles não estão querendo ficar ligados na televisão, porque tem muita notícia que fica ruim, as crianças ficam com medo. Então, ele teve uma ideia. Pediu para a farofa, como ela era muito alta, ela enxerga por cima do muro, para que ela olhasse e contasse para eles o que estava acontecendo lá fora no muro, para que eles também tivessem ideia do que estava acontecendo. Ou seja, a farofa ia ser os olhos dele, para que ele pudesse depois ouvir essa história e contar para os filhos e eles perceberem o que está acontecendo lá no mundo, mesmo eles estando isolados. Gente, tá vendo aí que o Renato ele é genial com isso, né? O cara, quem sabe faz ao vivo, olha, ele não sabia dessa brincadeira, escolheu Não mesmo. aleatoriamente os personagens, os temas e montou um enredo do Papai com a Farofa no isolamento social e da Malu com o Tetel relacionado a conhecer o Renato dentro do própria contatória. Renatão, eu quero agradecer de coração por você ter aceitado participar dessa live, né? Eu sou muito fã do seu Instagram, das reflexões que você traz, mesmo nos stories, você traz mensagens diárias, são pílulas do bem ali, são pílulas do bem. E eu queria deixar agora esses últimos minutos para você, né? Alguma fala final, o que você quiser falar, a fala é toda sua agora. Tá, João, eu te agradeço, cara. Assim, é uma grande oportunidade. Eu gosto muito de conversar com outros pais para saber o que tem, assim, para poder, sabe, a gente participar, de trocar ideias, falar de paternidade, falar de família. Gosto muito disso. Obrigado pela oportunidade. Assim, o seu canal é um canal que a gente gosta. Outro dia a gente estava se divertindo com essa brincadeira que você fez da vendinha lá. Adoramos aqui, ficamos rindo aqui. Você também é um contador de história. Você tem personagem que eu vi, tá? Então, assim, eu agradeço pra caramba de você ter me convidado. E assim, cara, sugerir que as pessoas não desistam de contar história. Não é coisa antiga, não deixa que só avó e avô. Às vezes a criança gosta tanto de avó e de avô porque eles contam história. Então, se você ainda não teve o bom senso de parar nesse dia de quarentena e não sei o quê, e contar uma historinha, e se conectar com seu filho, de olhar para ele e ver o que está acontecendo, sentir aquele olhinho, o que está, sabe? Então, assim, aproveite, é tempo, sempre é tempo, mas quanto antes você fizer isso, melhor para você, melhor para eles e melhor para o mundo, porque você vai estar sabendo conversar com seu filho, sabendo formar um cidadão bacana, sabendo formar um ser humano que valoriza os outros, que respeita os outros. E é isso, cara. Conexão. Conecta com seu filho o quanto antes e o máximo possível. Aí, ó, tem um tio contando história pro sobrinho. Isso aí, tio. Vamos pegar a história. E é isso. Eu acho que suas palavras são realmente importantíssimas. E principalmente num momento como esse. Eu acho que a galera tem que aproveitar a oportunidade, se antes não fazia, né, para começar a se conectar com as pessoas mais próximas de você. Eu acho que no mundo da criança, realmente, essa conexão não é só do pai com a mãe com o filho, mas a conexão dela com o mundo externo, né? Quando você traz a história e você pode ali sempre estar frisando os valores que vocês sempre falam e educam dentro de casa, isso faz com que ela tenha exemplos que permita que ela possa criar as conexões dela diante de alguma outra situação. Renatão, eu quero agradecer bastante a sua participação. Uma coisa, cara. Uma coisa que eu até brinco. Antigamente eu contava para as minhas filhas e falava assim: filha, não põe o dedinho que você vai bater o dedinho na gaveta, vai apertar o dedinho. Só que assim, entra daqui e sai daqui. Aí um dia eu contei uma história da Malu fechando o dedo na gaveta e foi um desenrolar tão grande, foi tão chato, que quando aconteceu de novo que a Camila foi fechar, ela falou: opa! Você entende que às vezes você contar uma história é melhor do que você falar diretamente o que você quer? Exato. É isso. Obrigado, papaiazada toda que tá aí, a mamãezada todos, tios todos, vovós e vovós. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Fique com Deus.